Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor por mim mesmo, por meu intermédio a esta igreja, o corpo de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com o joio, né, em toda a terra em nossos dias, desde ontem, até que venha a primeira ressurreição espiritual para a vida eterna, para a salvação eterna do trigo, porque o joio vai permanecer morto espiritualmente, vai ressuscitar, né, espiritualmente para a condenação eterna só depois do milênio. Portanto, irmãos, o Espírito do Senhor é sobre mim. E o Espírito do Senhor sobre mim veio dizendo: Filho do homem, assim fala Deus. Filho do homem, assim diz o Senhor, e fala Deus por meu intermédio, por mim mesmo, conforme os seus oráculos. Hebreus 7:12. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Porque, vírgula, mudando-se o sacerdócio, vírgula, necessariamente se faz também mudança da lei, ponto, né? Eu vou repetir uma vez mais, para que vocês venham entender ou compreender a revelação dos mistérios ou segredos de Deus por mim mesmo tão somente nos últimos dias. Hebreus 7:12. Porque, vírgula, mudando-se o sacerdócio, vírgula, necessariamente se faz também mudança da lei, né? Fora este versículo, eu vou citar também, né, o que descreve ou está escrito através de Jeremias capítulo 3, versículo 3, 6, 8, 9, 12 e 20, porque Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Deus deu carta de divórcio para o Judá, para o judaísmo. Deus deu carta de divórcio para Jerusalém, a igreja assassina, terrorista e sanguinária, né? Deus deu carta de divórcio para o hebraico. Deus deu carta de divórcio para o antigo sacerdócio temporão, o temporário, na ordem dos levitas. Enfim, Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, né? Por esta razão, vou citar uma vez mais Hebreus 7:12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, né? Ou seja, se Deus deu carta de divórcio e Deus, o eterno Criador, deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, e para que se cumprisse o que fora escrito através de Hebreus 7:12, né? Mudou-se o sacerdócio e mudou também a lei, né? A lei do pecado, outrora em vigor, né? A lei do pecado dizia: pecou, então vá lá no templo de Salomão, lá em Jerusalém, e lá você vai ter que pagar, né, pelo seu pecado, comprando um animal, né, ou levando um animal lá para os sacerdotes matarem, né, e assim você será perdoado. Então essa era a lei do pecado, né? Essa lei do pecado foi extinta, foi revogada para sempre. Os 613 mandamentos da lei de Moisés, diferente dos 10 mandamentos, da lei de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? Os 613 mandamentos da lei de Moisés, né, da lei judaica, não é a lei dos 10 mandamentos, né, de Deus por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, se houve mudança, e houve, né, porque aqui o Senhor é bem claro, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então houve um acréscimo ou uma mudança da lei, né? Portanto, se houve mudança no sacerdócio levita, né? Consequentemente, houve mudança ou acréscimo na lei, né? Todavia o Senhor, né, faria esta mudança ou acréscimo somente por meu intermédio, por meio de Cristo, o último Adão, o último profeta de Deus em nossos dias, né? Os dias de hoje, ou seja, como o Senhor deu carta de divórcio, né, para toda a nação pecaminosa de Israel, e isto inclui o antigo sacerdócio temporã ou temporário na ordem dos levitas para toda a casa de Israel no passado, né? né? Em nossos dias o Senhor faria toda a sua obra por meu intermédio, por meio do Filho,
portando a lei de Sião, né? Portando a lei de Cristo Jesus, Sião, o último Adão, o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo para este tempo ou época, os dias de hoje. Ou seja, com a mudança do antigo sacerdócio levita para o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, né? Por meio de Cristo, né? Por meio de Cristo, em nossos dias, com a mudança do sacerdócio, houve também uma mudança ou acréscimo da lei dos 10 mandamentos, pelo Senhor, através do Filho, para que o próprio Deus bendito colocasse, né, o selo de Deus em sua lei, a lei de Sião, por meu intermédio, por meio de Cristo, Jesus Sião, o último Adão, o último profeta de Deus, portando a lei de Deus para este tempo ou época em que a igreja de Cristo ainda está no deserto, né? Ainda não houve o selamento total, ainda não houve o batismo, ainda não houve a primeira ressurreição espiritual, porque só depois da grande tribulação de 3 dores, então virá a reunião de Cristo com os seus escolhidos, para que ambos, juntos e unidos em perfeita harmonia, né? Tanto o Cristo, a cabeça, quanto o trigo, os membros desse corpo de Cristo, venha reinar, governar e julgar toda a terra durante o período dos 1000 anos. Porque o joio do mundo ímpio vai permanecer morto espiritualmente e só vai ressuscitar para a condenação eterna depois, né? Só depois do milênio. Só depois do milênio, né? O joio do mundo ímpio de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas só vão ressuscitar para a condenação eterna depois do milênio. Mas o trigo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o novo rebanho de Cristo ressuscita agora, depois do selamento, depois do batismo. E essa primeira ressurreição ocorre justamente no segundo ai da grande tribulação de 3 dores. Ou seja, vai passar o primeiro ai, né? Vai passar o primeiro ai. A igreja e o trigo não vai a igreja, o trigo e o joio não podem nem devem ressuscitar ao mesmo tempo. Então vai passar o primeiro ai, né? O primeiro ai da grande tribulação de 3 dores vai passar este primeiro ai. E no segundo ai da grande tribulação de 3, eu disse 3 dores, no segundo ai, então, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vai ressuscitar para a vida eterna, para a ressurreição eterna, né? E somente depois da grande tribulação de 3 dores, somente depois da grande tribulação de 3 ais, é que o Cristo, né? A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, será reunido com o próprio Cristo em Sião, na nova nação profética de Sião, né? Portanto, se mudou e houve uma mudança no sacerdócio levita para o sacerdócio eterno. O sacerdócio levita, irmãos, ele foi um sacerdócio do tipo uma nuvem ou uma chuva temporã ou temporária. O sacerdócio levita foi uma nuvem temporã ou temporária, mas o sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque é o sacerdócio de Cristo, né? É o sacerdócio de Deus para Cristo e os seus escolhidos nos últimos dias. E o trigo só vai ou só pode praticar este sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque só depois que ele ressuscitar para a vida eterna, né? Até então o trigo e o joio estão mortos espiritualmente. Não podem executar aquele sacerdócio que já foi extinto ou revogado, mas também não podem executar o eterno sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque ambos estão mortos espiritualmente, aguardando cada um a sua ressurreição espiritual em tempos ou época diferente, né? Portanto, quem está morto espiritualmente, e todos estão mortos espiritualmente, não pode ensinar, né? Porque ensina errado e é réu de juízo, confesso. Não tem mais salvação nem libertação para aquele que provou os dons do Espírito Santo,
né? Mas rejeitando ao Espírito Santo, se tornou em falso profeta e em anticristo, se tornou em réu de juízo confesso. Todo aquele que ensina errado e todo aquele que absolveu ou vem recebendo o ensinamento errado é réu de juízo confesso, não tem mais salvação, né? Portanto, só depois do milênio virá a ressurreição espiritual, a segunda ou a última ressurreição espiritual para a condenação eterna do joio. Mas o trigo, o corpo de Cristo, o novo rebanho de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com a igreja do diabo, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra, a igreja de Cristo, depois que for selada, depois de preparada, depois de santificada e de purificada do vosso pecado, então no segundo ai da grande tribulação de 3 dores, ela ressuscitará para a vida eterna, ao passo que o joio continuará morto ou morta espiritualmente, até que se passe, até que venha, até que se complete os 1000 anos. Então Satanás sairá solto da sua prisão para seduzir aos 4 cantos da terra para virem, né? Para vir sitiar ouvirem sitiar o campo dos santos e a nova cidade de Jerusalém no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. Portanto, só no segundo ai da grande tribulação de 3 dores e só depois que a igreja, o corpo de Cristo, for preparada, né, santificada e purificada do vosso pecado, conforme determina Deus por meu intermédio, através de ordem expressa, né, conforme determina ou ordena Deus por meio da lei de Sião, por meio da lei de Cristo Jesus Sião. Somente na lei de Sião está a santidade, a santificação, está a pureza, está a purificação do vosso pecado, né, conforme determina Deus por meu intermédio. Fora de mim ou da lei de Sião, você não vai encontrar a santidade ou a santificação do Senhor. Por esta razão é que a lei de Deus, por meu intermédio, ela não condena ninguém. Pelo contrário, ela santifica, ela purifica, ela prepara. Ela vai tornar os escolhidos de Deus, por meu intermédio, selados em toda a terra. Ao passo que a lei do diabo, por meio da nação pecaminosa de Israel, filho da perdição, o homem da anomia, do desprezo total à lei de Deus, né? A obediência à lei e à palavra do diabo por meio da nação pecaminosa de Israel, filho da perdição, é o que levará muitos, se não todos, à condenação eterna, né? Portanto, só existe um único caminho, e este único caminho, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo, portando, carregando comigo mesmo a lei de Cristo Jesus Sião, para ensinar, lembrar, profetizar, para santificar, para purificar, preparar e selar na testa ou no coração, na memória, na alma, os novos eleitos ou novos escolhidos de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? Visto que eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus para este tempo ou época, glória a Deus, aleluia, amém.